A exigência de provas é inimiga do progresso. Essa frase eu tirei de um desses 10 livros que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Em 2022 eu li alguns livros, vou falar para vocês os 10 melhores. Foram 31 livros lidos, fora os audiobooks e fora os livros relidos. É um número um pouco menor do que minha meta é sempre 50 livros por ano. O ano passado eu adquiri essa meta, atingi essa meta e fiz um vídeo na nossa assinatura sobre os 10 melhores livros de 2021, que inclusive eu assisti esse vídeo antes de gravar os de 2022 para relembrar. É muito bacana você fazer uma resenha rápida dos livros só para você relembrar o quanto que o livro te empolgou. E eu vou falar então para vocês um pouco desses 10 melhores livros de 2022. De lambuja até o final desse vídeo eu vou contar também os 3 piores para vocês fugirem e jamais lerem, ou se vocês lerem já não esperarem muita coisa. Então vamos nessa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga aqui o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário para não parecer que eu estou falando sozinho. Gosto muito desse debate de vocês. Se vocês quiserem dar dicas de livros que vocês leram em 2022, também sejam muito bem-vindos. Eu recomendo alguns desses livros para vocês lerem em 2023. Alguns deles provavelmente vão ser livros atemporais, aqueles livros que não se encaixam no espaço-tempo, como eu vou salientar para vocês. Então vamos comigo, porque tem bastante coisa para a gente falar nesse, provavelmente, último vídeo do nosso ano. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês desse ano chama-se Brain Food, da Lisa Mosconi. Esse livro é bem interessante porque, de uma forma bem tranquila, bem gostosa, ela vai dando alguns dados interessantes sobre as melhores comidas para o cérebro. Vamos lá, críticas desse livro. Vamos fazer a parte boa do livro, né? Por que eu estou recomendando esse como os 10 melhores? Porque é um livro fácil de ler, é um livro gostoso de ler, é um livro que ela dá dados curiosos que você fica empolgado ali na leitura e é um livro para você alimentar o seu cérebro. Então, eu achei bem interessante, até a diagramação dele é um livro leve. Eu acho que ele não tem a versão em português ainda, mas é um livro bem gostoso, bem facinho de você ler. Qual é a crítica para esse livro? Ela não coloca as referências bibliográficas. As referências são por capítulo, ela coloca poucas referências, você precisa buscar, ela meio que cita por cima, aí você vai buscar o autor. Então ela falou alguns dados aqui que eu fui buscar referência e não achei. Ela cita aí no começo, por exemplo, os dados do quanto do cérebro é gordura e não é gordura, e ela falou alguns dados aqui. Ela falou um dado interessante sobre o quanto do cérebro é gorduroso, o quanto é aquoso, e aí eu fui buscar esse dado e achei alguns dados um pouco divergentes. Mas assim, o livro é muito bom, é muito científico, dá para ver que, né, ela é uma PhD, dá para ver que ela não inventa as coisas, mas senti um pouco de falta de referências bibliográficas, porque é um conteúdo um pouco técnico, mas ela fala de uma maneira tão gostosa que vale a pena degustar desse livro Brain Food. Então esse fica como a primeira indicação de 2022. Segunda indicação de 2022, do psicólogo Dan Ariely. O Dan Ariely é um professor de psicologia comportamental na Universidade de Duke. Então esse livro é interessante, primeiro que é em português, dá para todo mundo ler, quem não gosta de ler em inglês. É um livro que ele fala sobre honestidade e desonestidade, né? Por que algumas pessoas mentem? E esse livro ele fala um pouco sobre a desonestidade que a gente não percebe. Muitas vezes você também não é totalmente honesto e você nem percebe que está fazendo isso. E ele fala algumas situações que a gente tem uma maior prevalência de honestidade, coisas que podem aumentar a nossa honestidade ou reduzir a desonestidade. Que é quando você faz promessa pública, então você é mais honesto quando você promete ao público. Isso não acontece no mundo político. Você cumpre melhor a sua palavra quando você assina alguma coisa, quando você tem algum lembrete moral daquilo, tipo, numa empresa, todo dia você chega lá, lê, fala assim, lembramos que a gente sempre tem que ser muito claro com os números, você vai tender a ser mais honesto. E você tende a ser mais desonesto em algumas situações, como se você estiver esgotado, se você for uma pessoa muito criativa, muitas vezes você tende a mais desonestidade, que você inventa desculpa para você mesmo. Então ele vai falando algumas pesquisas interessantes. Ele cita várias pesquisas bacanas aqui, inclusive ele cita um pouco do mundo das indústrias farmacêuticas e ele cita também alguns vieses, algumas desonestidades no mundo científico. Ele até fala de um trabalho que eles mesmos fizeram, da equipe dele, que eles foram desonestos, eles tiraram os bêbados, por exemplo, que iam atrapalhar aquela casuística, e eles tiraram as pessoas que eram muito bêbadas, que estavam bêbadas, e tiraram de um estudo. Então ele mesmo fala que eles estavam achando que isso ia colaborar
com um estudo mais bem feito, mas eles estavam atrapalhando a casuística. Então ele vai falando vários exemplos de desonestidade, mesmo quando você acha que está sendo honesto. Então, a honesta verdade sobre a desonestidade. Vale a pena, um livro bem interessante, bem fácil de ler, também bem rápido. Próximo livro é um livro de um autor clássico que é o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele fez um livro sobre já o Rápido Devagar, que é um livro sobre os processos mentais. Ele foi um dos primeiros caras que estudou os vieses, os atalhos da mente, que eu já gravei vídeo para vocês dos atalhos da mente, e ele escreveu esse livro que é sobre os ruídos. Então nós temos dois tipos de erros. Nós temos os vieses, que são erros que você não percebe que está cometendo e comete um erro achando que está acertando, e tem os ruídos, que são erros mais aleatórios, mais difíceis até de ser diagnosticados. Nesse livro ele fala sobre os ruídos e ele fala um pouquinho como se fosse um algoritmo de como você identificar os ruídos. O que eu achei, tá? Vamos lá, coisas boas. O Kahneman é um cara muito científico, então ele cita muitas referências, você vê que ele vem com uma bagagem científica bem grande. Mas um ponto fraco, primeiro que é um livro por horas chato de ler, né? Não é um livro tão gostoso em algumas horas. E segundo que você fica esperando o tempo todo ele falar uma parte prática, e aí quando ele vem para a parte prática, ela é muito chinfrim, sabe? Ele fala um algoritmo aqui, mas ela é pouco aplicável, é como se fosse uma coisa complexa, você tem que chamar não sei o quem para tua empresa para você entender. Ele não fala um grab and go, você não tem uma forma fácil de você fazer. Então, óbvio, é melhor ler do que não ler, mas eu não achei que é um livro que você, nossa, agora eu já entendi isso, vou aplicar o resto da minha vida. Não. Ele é um livro que ele complica uma coisa que poderia ser um pouco mais simples, ao meu ver. Isso não tira o mérito dele, um cara que estuda extremamente essas decisões da mente, né? Então, é um autor muito respeitado e um autor realmente que pesquisa a fundo. Então, vale a pena ler esse livro, apesar dele ter essa questão um pouco prática, mas vale a pena ler. Próximo livro, já estamos aqui no terceiro livroso, tá? Aliás, no quarto livroso de 2022, né, dos top 10 de 2022. Daniel Dennett é um livro bem interessante das bactérias Abá e vice-versa, a evolução das mentes. É um livro interessante para quem gosta de estudar a evolução. É um livro maçante, ele escreve de um jeito complexo. Daniel Dennett é extremamente inteligente, é um filósofo que estuda a fundo também os tópicos. É um livro extremamente inteligente. É um livro que ele dá alguns conceitos bem bacanas, só que ele escreve de uma maneira muito difícil. O que eu achei curioso, que quando eu estava lendo esse livro, no começo do livro eu fiz algumas pesquisas que eu estava finalizando meu livro. E aí eu finalizei meu livro e voltei, né? Eu me dediquei muito tempo de escrever meu livro. Então eu comecei esse livro e, putz, aí precisei parar de ler para continuar escrevendo meu livro. E aí não deu para ler até o final. E aí, quando eu cheguei mais para o final do livro, tinha um exemplo que, por um acaso, eu dei o mesmo exemplo no meu livro de uma história. E aí eu pude comparar a maneira com que eu escrevi e a maneira com que o Daniel Dennett escreveu. É claro que o Daniel Dennett é um cara respeitadaço, muito legal. Só que ele complica muitas vezes, talvez pelo excesso de inteligência, ele complica muitas vezes a história, como se ele escrevesse de uma maneira mais difícil de você computar. Então você precisa ler, reler, ler várias vezes a mesma linha. Então é um livro que demora para ler, é um livro mais chatinho para você ler. E aí eu comparei, né, com o jeito que eu escrevi, eu falei, pô, você escrevi tudo mastigado ali, você lê rapidinho, passa a linha, já entende o que eu estou falando. Quando você vai ler o exemplo que ele deu, principalmente sobre os teclados lá, uma história vocês vão entender quando vocês lerem o meu livro, ou quando vocês lerem esse. E ele fala de uma maneira meio complexa a história, tipo, você tem que parar realmente entender, ler a palavra de novo, o que ele quis dizer com a história. Enfim, resumindo, é um livro muito completo, né? Você vê que ele traz muita bagagem aqui do estudo de mente. Tem algumas coisas que eu não concordo com as teorias dele, ele acha que tudo é muito resumido ao materialismo, né? Eu ainda faltam, acho que mais ou menos umas 40 páginas para eu acabar o livro, mas é um livro que demora, tipo, é um livro que não é aquele livro que eu sentava e falava, nossa, que delícia, aquele livro que eu li meio maçante, assim. Gosto muito do assunto, mas mesmo assim eu me forcei um pouco para acabar o livro, porque eu achei um livro um pouco chato de ler. Parece que você está lendo um artigo científico gigante, essa é a melhor definição, mas é um livro muito bom, é um must aí, né? Um clássico dos estudos da mente que vale a pena vocês lerem. Próximo livro, quinto livro, é o Pense de Novo, do Adam Grant. Esse é um livro bem interessante, né? Eu gostei muito, muito bacana, fiz até umas anotações dele aqui. É um livro que ele fala basicamente para você aprender a ter o pensamento aberto, né? Você deve ter o pensamento aberto ao novo.
Então, como você tem um pensamento aberto novo? Ele vai explicando várias maneiras de você pensar o novo inclusive, a frase que eu comecei o vídeo foi justamente desse livro aqui, né? Se você tiver a necessidade de prova, você impede o progresso, porque você precisa ter prova para aquilo e muitas vezes a prova demora a acontecer e você já sentiu que aquele conteúdo ele serve para ajudar muita gente, mas a gente ainda não tem prova dele. Então, enfim, é um livro que fala muito, de forma muito interessante, como você abrir a cabeça ao novo. A única crítica aqui, né? Ele fala como você pensa de uma forma científica, é um livro bem prático. Realmente você tem insights práticos aí para você colocar na sua rotina. A única crítica para esse livro é que ele fala de pensamento científico, mas ele não cita que hoje na ciência muitos cientistas não se abrem ao novo. Muitos cientistas têm uma resistência, inclusive a ciência muitas vezes forma uma carapaça ao novo. E ele não cita muito isso, né? Ele fala do pensamento científico, mas ele não cita essa dicotomia com a ciência moderna. Mas é um livro bem bacana, bem fácil de ler, gostoso, muito bem escrito e também é um livro que traz dicas práticas aí de como abrir a cachola. Próximo livro de 2022, The Evolution of Desire, do David Buss. David Buss é um psicólogo que é um dos caras que mais estuda a psicologia evolutiva nos relacionamentos. Como a nossa mente foi criada e por que a gente se relaciona desse jeito se a gente olha para o passado. Como é o nosso hardware. Então ele é um cara, claro, com viés evolutivo, tudo ele olha como o nosso hardware, então ele põe o software um pouco menos, né? Você não coloca tanto o peso do software nos nossos relacionamentos, mas ele coloca muito o peso do hardware. Inclusive, eu fiz um episódio nosso do Pracast sobre ciúme, que eu me baseei num dos capítulos desse livro bem interessante, que ele fala quais são as raízes evolutivas dos ciúmes. Então esse livro é bem interessante, a evolução do desejo. Ele não fala tanto do desejo, ele fala muito de relacionamentos, ele fala um pouco sobre o valor afetivo de relacionamento, que a gente chama aí de VSM também. Ele fala um pouco de vários conceitos interessantes da psicologia evolutiva nos relacionamentos humanos. É um livro bem interessante que vale a pena você procurar e o autor é um clássico aí do assunto, David Buss, é um cara que estuda muito essa questão dos relacionamentos. Então estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sétimo livro de 2022 que estão nos top 10. The World Before Us, do Tom Hagen. Esse livro é um livro muito interessante. Esse cara é um arqueólogo, né? Ele é um cientista e professor de arqueologia. E ele é um cara que, assim, ele foi pesquisar como foi a evolução dos seres humanos. Então ele vai citando as descobertas. Para você que não gosta de estudar a evolução humana, esse é um livro bem interessante para você entender que não foi de uma hora para outra que a gente descobriu a evolução. Né? Não foi simplesmente um achismo que a gente achou que os homens vieram aí de um ancestral em comum com os macacos, etc. Não, ele vai falando mais ou menos como foram os degraus da evolução humana, principalmente com os hominíneos, e principalmente com os humanos que já conviveram aqui. Então ele fala um pouco dos neandertais, ele fala um pouco dos denisovanos, e ele vai narrando as descobertas, o ano da descoberta, o artigo que foi a descoberta. Você que gosta, esse livro é muito legal, é um livro mais maçante, é um livro mais científico, e ele cita alguns, né, você vê que ele vai vibrando com as descobertas, o cara é bem cientista. Eles descobriram um pedaço de um ser humano numa caverna que eles estavam ali investigando um tempão, aí eles mandaram para análise do DNA. E aí eles comemoraram muito quando eles descobriram que aquela peça tinha um DNA do Neandertal, um DNA mitocondrial do Neandertal. Só que eles queriam achar um denisovano. Eles estavam na região dos denisovanos, que foi uma outra espécie de seres humanos que viveram aqui. E aí eles estavam vibrando para ser denisovano, mas saiu Neandertal. Eles publicaram um artigo, descobrimos o Neandertal aqui, etc e tal. O artigo não foi muito visto, tal, não foi, né, nossa, um boom na ciência. E logo na sequência eles mandaram fazer análise do DNA nuclear, né? Nós temos dois tipos de DNA na célula, nós temos o DNA dentro das mitocôndrias e temos o DNA dentro do núcleo. Aí aquela peça foi para análise do DNA nuclear. E aí o DNA nuclear veio uma análise de DNA meio a meio. Era meio denisovano, meio neandertal. Ou seja, eles pegaram uma amostra de um cruzamento dos neandertais com o denisovano. Então eles descobriram uma super amostra e ele vai citando o capítulo, a amostra, a empolgação deles. Ele fala sobre outras espécies de seres humanos que viveram aqui, como a gente descobriu. Então é um livro bem interessante para a gente entender o mundo antes dos Homo sapiens dominarem. É muito bacana esse livro, só que é um livro um pouco mais maçante para quem realmente ama a evolução.
Estamos então no 7º livro, agora vamos para o 8º. O 8º livro é um clássico do Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Esse livro é um clássico, né? Li no começo desse ano. É um livro muito interessante. Essa versão, uma versão com uma introdução do Pedro Galvão, que ele também facilita muito a leitura, porque é um livro difícil pra caramba. Quando eu peguei esse livro, eu falei, livro pequenininho, tá? Vou ler rapidinho, 5, 6 dias, acabou. Nada. Esse livro eu demorei um tempão, demorei acho que umas 2, 3 semanas para conseguir ler de uma forma maçante, assim. Putz, você acha que você vai ler 20 páginas, você leu 2, e você fica pensando, você fica relendo para entender o que ele quis dizer. Mas, nesse livro, Kant, ele fala muito sobre os conceitos da moral, das leis morais, né? A nossa razão, para o Kant, ela não veio para a gente ficar, né, satisfazendo qualquer desejo, alguma coisa. Nossa razão veio para a gente obedecer algumas leis morais. E aí ele fala de algumas leis interessantes, ele fala sobre os imperativos, né? Alguns imperativos que você deveria sempre obedecer, né? Algumas coisas que você sempre deveria obedecer, os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Quando você tem alguma coisa, um imperativo, por exemplo, hipotético, significa que você faz alguma coisa depende daquela condição. Então, eu vou comer um cheeseburger porque eu estou com fome e vou saciar minha fome. Né? Quando você tem um imperativo hipotético, eu estou com sede aqui, vou tomar uma água para saciar minha sede. Né? Você pode trabalhar com hipóteses do que você precisa para aquele momento. Então, você não precisa ter alguma coisa fixa, alguma vontade fixa. E ele fala sobre o imperativo categórico, que é alguma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que é o seu dever, que você tem que querer. E você querer ser moral, você querer ser honesto é uma coisa que deveria ser o seu dever. Você não devia ficar pensando que você tem que fazer aquilo por alguma regra, mas é como se fosse um imperativo mesmo que vai gerir tua vida, que vai dominar tua vida, que você tem que obedecer aquilo, porque aquilo faz parte aí de um compromisso moral que você tem. Então ele fala aqui, por exemplo, olha o exemplo que ele dá aqui, né? Página 27, na primeira seção. Ele fala aqui, na verdade, conforme ao dever, que o merceeiro não suba os preços ao comprador inexperiente. Ou seja, se você está numa loja e entra a tua avó, né? Sempre assim, presente da avó é um presente sempre lastimável, porque o vendedor vê a avó chegando lá na loja, ela fala assim, putz, vou empurrar para a avó aquele pacote que está lá em cima que ninguém comprou, que encalhou aí da outra coleção e vende para tua avó. E o Kant ele fala sobre isso. Na verdade, o conforme ao dever que o merceeiro não suba os preços ao comprador inexperiente. Então, você tem um dever de ser ético, de ser moral, independente se o comprador é inexperiente ou não. E quando o movimento do negócio é grande, o comerciante esperto também não faz a semelhante coisa. Ele mantém o preço fixo geral para todo mundo, né, para toda a gente, de forma que uma criança poderia comprar em sua casa tão bem quanto qualquer outra pessoa. Ou seja, uma criança comprando, uma senhora comprando, um comprador inexperiente, ele deveria comprar pelo mesmo preço alguma coisa que um comprador experiente. Isso, inclusive, a gente viu um exemplo na Turquia. Na Turquia, você vai lá, o cara fala assim, tô fazendo o que é para você, hein? Aí, eu me lembro numa loja que eu entrei lá, o cara falou assim, o cara aqui do lado tá pagando 2 vezes mais caro que você. Eu olhei aquilo e eu me senti mal, sabe? Falando, cara, esse cara tá falando isso com ele. Esse cara, quem falou que, na verdade, ele tá pagando 2 vezes mais, mas eu tô pagando 5 vezes mais do que o outro, né? Que é mais experiente ainda, que é daqui da Turquia. Né? Eu sou turista do mesmo jeito. Então, Kant fala sobre isso. Você tem o dever de ser moral, independente de qualquer vontade, independente de qualquer situação. Isso deveria ser uma coisa categórica, deveria ser uma coisa que é exigida em todas as situações. Bom, Kant fala muito mais coisa nesse livro, esse aqui é um clássico, mas vale você, principalmente as pessoas aí que gostam de estudar filosofia e que por um acaso você não tem tantos conceitos morais assim na sua religião, se você não tem religião, se você não tem conceitos morais claros, vale a pena você estudar filosofia. Então, aquelas pessoas que não têm conceitos morais claros de alguma religião que você obedeça, tem que obrigatoriamente estudar filosofia. Um dos caras é o Kant. Claro que ele tem seus exageros e a gente tem que colocar no contexto atual as coisas que ele falava. Mas é um livro muito interessante e que de muitas reflexões. Cada página aí você vai freaking out, fritar o seu cerebolo. Vale muito a pena ler e é aqueles livros que eu vou ter que voltar por algumas diversas vezes na vida. Vamos embora, a gente já falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9º livro desse ano.
Esse nono livro é interessante, ele é um must. Steve Stuart Williams. Ele é um cara, esse Steve Stuart Williams, ele é um professor de psicologia da Universidade de Nottingham. E ele é interessante que ele é um cara bem evolucionista, ele é um psicólogo evolucionista. Só que esse livro, The Ape That Understood the Universe, né? O primata que entendeu o universo, ele fala de uma maneira muito simples o equilíbrio entre hardware e software. Ele fala o equilíbrio entre você trazer coisas genéticas e trazer coisas culturais. Então, o que eu achei desse livro? Eu achei de uma extrema sensatez, onde ele não pende só para um lado. Ele não fala só a parte da evolução. Ele fala um mix. O que é evolução? E o que a cultura fez por nós? Como a gente chegou até aqui com a evolução e com a cultura. Então ele não é nem um sociólogo que vai só para a cultura, ele também não é nem um geneticista ou um evolucionista que vai só para a evolução. É um meio termo de uma maneira extremamente simples, uma escrita boa e muito eficaz. Vale muito a pena ler esse livro, tem muitos exemplos de leis aqui da evolução e acho que um dos melhores livros aí está no top 3 do ano. O segundo melhor livro do ano, achei muito interessante, né? Esse livro muito bacana. Eu vou dar mais um de lambuja, que é o primeiro livro do ano, tá? Tô no 10º aqui e é o segundo melhor do ano. A Navalha de Ockham é um livro também em português, do John Joe McFadden. O John Joe é um geneticista, né? Professor de genética molecular na Universidade de Surrey, no Reino Unido. E ele fala, na verdade, coisas completamente diferentes do que é o foco de atuação dele. Mas ele fala de uma maneira brilhante a teoria do Ockham. O Ockham, ele fez uma teoria que seria a navalha de Ockham. Qual é essa teoria? Para você simplificar tudo o que você pode na sua vida. Quanto mais você simplifica, mais você chega próximo ao acerto. E ele vai citando as descobertas de muitos cientistas e como elas foram sendo realmente realizadas a partir do momento que as pessoas conseguiram ir simplificando as teorias. Quando você faz uma teoria, quando você faz uma hipótese muito complexa, geralmente ela está errada. Assim que você consegue simplificá-la, assim que você consegue tirar os erros, entender ela com clareza, deixar ela bem enxuta, provavelmente você está mais próximo da verdade. Ele vai dando exemplos históricos de como isso acontece. E, obviamente, ele conta a história do Ockham, que foi um padre que foi perseguido e ele que criou esse conceito. Muito interessante esse livro, é um dos musts aí do ano. E aí, o 11º livro, o melhor livro do ano, na minha opinião, prêmio do livro do ano, vai para o Joseph Henrich, né? O autor é o Joseph Henrich, que é esse livro aqui, ó. The Weirdest People in the World, né? Que é como o Ocidente se tornou peculiar psicologicamente falando. Esse livro é muito interessante. Esse Joseph Henrich, ele hoje é o cara na cadeira da Biologia Evolutiva de Harvard, e ele fez um livro fantástico. Esse livro é muito bom, dizendo mais ou menos como costurou a nossa história em relação ao Ocidente. Como a gente criou essa cabeça ocidental, científica, racional, individualista, desenvolvida, como a gente chegou nesse padrão. Então ele cita, desde aí da antiguidade, surgimento das religiões, as regras religiosas, e ele vai citando, dando exemplos históricos. É um livro muito bacana, que esse aqui, você começa a ler, você fica fissurado na leitura de uma maneira muito interessante e você enraiza muito o entendimento da construção da nossa cabeça atual. Vale muito a pena ler esse livro, tá muito bacana. E para finalizar o ano, eu tô aqui lendo aí um livro de um prisioneiro de guerra do Vietnã, ainda não acabei, por isso que eu não coloquei ele na resenha, mas é um livro que promete muito, né, do Jim Stockdale. Ele é um livro, o Jim Stockdale, ele ficou preso 8 anos como prisioneiro de guerra do Vietnã, ele foi capturado no Vietnã, e aí ele foi um preso de guerra, e ele foi torturado, né, para contar as coisas, para entregar os pontos, e ele fala como você manter, né, pensamentos filosóficos de como se manter em tempos difíceis e como manter a ética em tempos difíceis, que é mais difícil ainda do que se manter, né, como você manter a ética, quais são os pilares que você se baseia para você manter a sua ética nos trilhos, o seu compromisso com quem você é dentro dos trilhos. Um livro bem interessante que promete e muito. E assim finalizamos a nossa resenha dos 11 melhores livros. Agora eu vou falar os 3 piores, né? Eu anotei aqui os 3 piores. Um dos 3 piores que eu li esse ano chama-se My Body. É da Emily
o sobrenome dela é bem complicado, é Ratajkowski. Ela é uma modelo e ela vai citando aí algumas histórias de abuso do ex-namorado, etc. Como ser modelo é difícil, como você recebe propostas, às vezes você não é respeitada. Aí ela foi tirar foto, o próprio fotógrafo tentou fazer algumas graças e fazer como se fosse uma espécie de chantagem, um abuso, etc. E ela vai citando o mundo das modelos. E por que eu coloquei ele nos piores? Porque eu achei uma história meio novelística, assim, achei uma história meio blasé. É interessante para você conhecer o mundo das modelos. Eu gostei, quando eu li, eu gostei, né? Os 2 próximos dias, você fala, livro gostoso e tal, mas eu não sei se eu gastaria meu tempo lendo ou recomendando esse livro, tá? É um livro interessante porque você conhece a história. Ela foi uma modelo que fez aquele vídeo daquela Blurred Lines, que é um videoclipe, né? Daquela música que era bem legal. E ela apareceu no vídeo e depois ela conta que o próprio cara da banda tentou fazer graça com ela e ela vai falando das dificuldades, né, de ser uma modelo e ela vai citando ali alguns pontos interessantes. É interessante para a gente refletir, né, como é a visão de uma pessoa que trabalha muitas vezes com a própria imagem, né? Então é interessante, mas eu talvez não achei a história tão edificante no sentido de eu sair com algum pensamento filosófico, né? Mas é um livro bacana, tá bem escrito. É um livro que parece que até foi escrito, né, de uma maneira fácil para você conseguir ler rápido. O segundo livro, que eu achei um livro que eu não recomendaria, é esse livro aqui, ó. Eating for Cognitive Power, né? Comendo para o seu poder cognitivo. Eu achei um livro bem chinfrim, bem meio pseudociência, assim, com uma mistura de simplificação ao extremo. Não gostei. Esse eu realmente não gostei. Não acho que vale a pena comprar e ler. Inclusive, teve mais um livro que eu li que eu não pus nessa lista, mas aí ficaram 32 livros. Mas o terceiro livro, com os piores livros, eu acabei de ver ele lá, por isso, que foi um livro sobre o Alzheimer. Eu acabei não colocando na lista. O terceiro livro, como um dos piores livros desse ano, foi um livro que chama-se Dopaminergic Mind in Evolution. Eu li ele no Kindle. E o My Body também eu li no Kindle. Ele foi. Por que eu não recomendo esse livro? Ele é muito interessante que ele fala a evolução do sistema dopaminérgico nos seres humanos. Eu não recomendo por alguns motivos. É um livro muito interessante pelo que ele traz de bom, né, pela lição da evolução da dopamina nos seres vivos, mas é um livro muito maçante, é um livro muito... Ele fica citando referência o tempo inteiro, é um livro muito científico, parece que você está lendo um artigo científico. Então não é um livro gostoso de ler, apesar de ser um livro um pouco mais antigo, ele não é um livro gostoso de ler e a evolução da dopamina é fascinante, poderia ter sido escrito de uma maneira um pouco mais gostosa, né? E aí, para finalizar, eu postei os livros que eu estava lendo em outubro, e aí vale a pena a gente ressaltar um tópico aqui importante, né? Eu citei o livro do Olavo de Carvalho, que é A Consciência da Imortalidade, e eu vi alguns comentários lá, nossa, você leu Olavo de Carvalho, não sei o que, brilho, barabababababu, né? Aquela coisa política chata, ideológica, que acha que, porque você lê fulano, lê ciclano, enfim. O Olavo de Carvalho é um cara bem inteligentíssimo, né? Um cara com uma super sabedoria, estudou tudo, já foi de esquerda, já foi de direita, já foi da religião do Islã, depois ele foi extremamente católico. Então é um cara que tem muita bagagem, muita coisa para acrescentar. Então a pessoa que fala, você leu o Olavo de Carvalho, é a pessoa que não faz ideia do que ela está falando. Então, esse livro do Olavo de Carvalho é da consciência da nossa imortalidade. Eu li ele um pouco antes de finalizar o meu livro. E eu queria entender um pouco a visão dele, porque o meu livro ele também tem um pouco. Eu acabo o meu livro falando uma das coisas da consciência, dos aspectos da nossa consciência é justamente a imortalidade. E aí eu queria entender a visão do Olavo e gostei muito, achei um livro gostoso, né? Esse livro foi feito num curso que ele fez, né? Não foi ele que escreveu, uns alunos do curso escreveram. Eu achei um livro muito gostoso, muito, muito bacana, assim, de reflexões. E você vê que ele tem uma bagagem de bastante estudo, né, na área. Achei bem interessante a abordagem dele, achei uma abordagem muito lúcida, né, no sentido de uma visão macro, uma visão ampla, sem muito ramificar o conhecimento, e isso foi bem interessante. Então, só ressaltando aqui, eu não coloquei ele como os 10 melhores, porque é um livro, né, muito específico, de um assunto específico, mas ressaltando que a gente pode aprender com todo mundo. Né? Goste você ou não da ideologia dele, você deveria estar aberto para aprender com um cara que passou a vida inteira estudando, assim como eu leria um livro de muitos autores. Né? Eu
sou totalmente aberto ao conhecimento, você pode aprender com autores. A gente muitas vezes lê livro do Marx e eu acho a teoria do Marx horripilante, né? Até hoje ele fez um estrago no mundo. Então eu leria um livro dele tranquilo, né? Então, da mesma forma que a gente muitas vezes aprende com um livro de um ex-criminoso, aprende com um livro do Pablo Escobar. Então tem muita gente que você não precisa gostar da pessoa e aprender com o livro, né? Obviamente eu estou comparando o Olavo longe, né, do Olavo. O Olavo é um cara extremamente sábio, né? Só que tem pessoas que consideram o cara, não, porque ele falava isso, etc. Então, se você é desse grupinho que considera o Olavo, é uma pessoa de direita que atacava a instituição, não sei o quê, tudo bem, mas você pode aprender com os conhecimentos dele, né? Esse não é um livro ideológico, não é um livro de política, não é um livro de nada. Então, o que eu fiquei curioso é como a opinião é mais importante, né, do que os conhecimentos da pessoa. Então, se ela tem opinião sobre um assunto, você parte do princípio que aquela pessoa é aquela opinião, né? E você não vê a grandiosidade que tem uma pessoa. Então, inclusive, isso é uma das coisas que fala aquele livro que eu falei, o Pense de Novo, né, do Adam Grant. Ele fala exatamente isso. Nunca olhe para as pessoas como opiniões, né? Nunca olhe para as pessoas como opiniões. Olhe para as pessoas de uma forma mais profunda, né? As pessoas não são opiniões. Olhe para as pessoas com valores. Quais são os valores que aquelas pessoas têm, né? E não qual é a opinião que ela tem sobre determinado assunto. Determinada opinião é um ponto estático onde você pode não concordar com ela naquele ponto, né? E muitas vezes, se a pessoa for incisiva no jeito de falar, você pega até um ranço. Então tem que tomar cuidado. Nós temos que olhar para pessoas com valores e não com opiniões. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, ajuda nós aí para a gente poder conseguir fazer com que esse canal se torne um corpo um pouco maior para a gente poder fazer mais vídeos aí com mais qualidades para vocês, tá? Se vocês lerem algum desses livros, se você já leu, deixa aqui seu comentário. Se você tiver livro imprescindível para a gente ler em 2023, deixe pelo menos uma sugestão aqui para nós. Um beijo e até a próxima.